Antifrágil porque nós estamos trabalhando um conceito de que nós não somos nem rígidos demais a ponto de vir a pressão e a gente quebrar e a gente estourar, mas também a gente não é tão sólido demais que acontece o que acontece, a gente não se molda, a gente não se muda e a gente continua do mesmo jeito. Mas a ideia de antifragilidade é de que, independentemente do que aconteça, a gente sai daquela situação muito melhor do que a gente entrou. Então a ideia não é a gente se tornar muito forte, nem a gente se tornar super-homem, mas é a gente se tornar verdadeiramente um discípulo de Jesus. A ideia de antifragilidade, ela não é uma ideia de um homem que resolveu escrever. A ideia de antifragilidade é Deus trabalhando na minha vida e na sua vida para que o caráter de Cristo seja forjado em nós. A ideia de antifragilidade é para que possamos ter um caráter tão seguro na pessoa de Cristo que nada molda a nossa vida, a não ser a palavra de Deus. E aí, caso você não saiba, nós estamos nos baseando na carta de Paulo aos Filipenses. Talvez você não saiba muito do contexto, eu vou tentar te contextualizar bem rapidamente. O apóstolo Paulo vai escrever essa carta, e essa carta começa a ser escrita, entre aspas aí, em Atos capítulo 16, depois você pode ler em casa, liçãozinha para casa. Atos capítulo 16, Paulo está fazendo uma viagem, e Paulo está querendo ir para a Europa, mas ele não, para a Ásia na verdade, ele não está conseguindo ir, e aí quando ele está lá, ele é impedido por Deus de ir. Então, ele vai para a última divisa entre o Oriente e a Europa. E a igreja de Filipos, ela é a primeira igreja europeia fundada pelo cristianismo. E ela começa na casa de uma mulher que vendia púrpura. E essa mulher, ela diz, olha, se aprove de alguma forma vocês acharem graça, eu gostaria de recebê-los na minha casa, e aquela igreja começa na casa daquela mulher. Mas, Rafael, o que era a cidade de Filipos? A cidade de Filipos era uma colônia romana. O que era uma colônia romana, Rafael? A colônia romana era nada mais nada menos do que uma pequena Roma fora de Roma. Era um lugar onde a cultura era a cultura romana, a língua era a língua romana, a forma de se vestir era a forma romana, a forma de tratar as pessoas era a forma romana. Então ali era o último limite. E a cidade de Filipos, ela estava perto de uma montanha que dividia a Europa e a Ásia. Então quem conquistasse aquela cidade, certamente conquistaria uma ponte de acesso a dois mundos muito distintos. E o apóstolo Paulo sabiamente quer ir para lá, porque o apóstolo Paulo quer alcançar a Europa, que hoje nós conhecemos como Europa, naquela época Macedônia. E o apóstolo Paulo vai intencionalmente para aquele lugar. E ele diz que quando chega ali, acontece dele pregar o evangelho, mas tinha uma mulher que dava dinheiro aos seus senhores, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E quando ela falava, os seus senhores ganhavam muito dinheiro, mas quando Paulo e Silas chegaram naquela cidade, aquela mulher ficava falando o tempo inteiro, olha lá, eles falam em nome do Deus vivo, olha lá, eles falam em nome do Deus vivo. Tem uma hora que Paulo encheu-lhe a paciência, e eu me identifico muito com Paulo às vezes, está aqui a minha esposa para provar isso, e Paulo olha para trás e fala, eu te repreendo. Ele repreende aquela mulher que já estava enchendo a paciência de Paulo e de Silas. E quando ela fala aquilo ali, acabou, o diabo foi embora, o espírito de adivinhação foi embora. Os senhores daquela menina, daquela escrava, ficam chateados, pegam Paulo e Silas, levam para a cidade, e eles jogam ali, e eles falam para aquelas pessoas, para os pretores daquela cidade romana, diz, olha, eles estão querendo que a gente faça e viva conforme, tudo diferente a cultura romana. E aqueles pretores, sem muito querer saber, pegam Paulo, dão-lhe uma surra nele e em Silas e jogam na prisão. E aí você conhece essa famosa história de Atos 16, que é Paulo e Silas cantando enquanto eles estão presos. Só que eles estão ali cantando enquanto eles estão presos e Paulo está caladinho, sem falar nada. Na hora que eles estão lá cantando, as correntes se abrem, eles estão fora, e aí acontece daqueles carcereiros ali, entenderem que eles poderiam ser mortos, e aí Paulo e Silas vão pregar o evangelho para eles aceitam, e no dia seguinte eles querem expulsar, os pretores querem tirar Paulo e Silas de lá, e eles falam, agora eu não saio não, vocês não me perguntaram, mas eu sou cidadão romano. E quando Paulo fala isso,
eles gelam, os pretores, aqueles que haviam julgado Paulo e Silas, eles gelam. Porque como cidadãos romanos, eles tinham direito à defesa. E eles foram julgados sem defesa. Eles gelam. E falam, peraí, por que você não falou isso antes, cara? E Paulo diz assim, eu sou cidadão romano, agora eu fico. Vocês querem me mandar embora, mas agora eu fico. Paulo fica. E aí, queridos, nós temos essa igreja fundada aqui na cidade de Filipos. Só que Paulo começa aquela igreja, começa numa família. E aqui vem uma dica para você. Quando Deus quer começar algo novo, Ele sempre começa dentro de uma família. Deus não começa nada com ninguém sozinho. Deus sempre levanta alguém dentro de uma família. Família é a base, família é o lugar seguro. E aí Paulo depois vai embora. E aí os estudiosos entendem que essa carta que nós estamos estudando nesse mês, Paulo escreve na sua primeira viagem, na primeira vez que ele está na sua primeira viagem, ele vai para Roma. E lá ele escreve, quando ele está preso pela primeira vez em Roma, ele escreve essa carta. Ele vai escrever a carta aos Colossos, aos Éfesos, e ele vai escrever a carta aos Filipenses. E ele vai escrever essa carta preso. E o que me chama a atenção é que, caso você também não saiba, todo o Novo Testamento ele foi escrito, não era para gerar fé em nós apenas. O Novo Testamento ele foi escrito porque os apóstolos, os discípulos, estavam fazendo uma apologética da fé em Cristo. A fé em Cristo não era difundida naquele tempo. A gente hoje é apaixonado por Jesus. Quem é apaixonado por Jesus? Se você não for, você vai ter até o final do culto, que senão Jesus voltar, tu vai abraçar o cão. Eu te aconselho a aceitar Jesus hoje. Não espere para amanhã a salvação que está disponível hoje. Amém? Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, vê se ela tem cara de quem está salvo, olha. Vê, quem tem cara de salvo tem cara, gente. Dá uma olhadinha para você ver. Geralmente ele sorri, geralmente ele paga o brownie no final do culto. Tem gente aí que está querendo ser salvo, vai. E aí, Paulo vai escrever essa carta, como todo o Novo Testamento, de forma apologética, para defender Jesus, defender a fé cristã. A carta aos Filipenses não é uma carta bonitinha apenas, é uma carta de defesa do Evangelho. No primeiro capítulo, nós vemos no primeiro domingo, que ele vai dizer que Cristo é maior do que tudo. Ele está escrevendo agora, depois daquela igreja ter sido fundada, ele sai dali, ele volta, Paulo está preso, é levado a Roma pela primeira vez, para ser ali julgado, e na primeira vez, Paulo está sendo levado para julgamento, por um problema religioso. Era para ele ter sido preso em Jerusalém, ele foi preso em Jerusalém, não quiseram julgar ele em Jerusalém, levam ele para Roma, ele está lá e preso, só que agora Paulo está preso em Roma de boa. Ele fica preso 2 anos em casa, paga o próprio aluguel, prega o evangelho, só não pode sair da casa, prisão domiciliar. Mas Paulo, agora pega essa que eu vou te falar. O apóstolo Paulo, preso, utilizou o tempo dele preso para pregar o evangelho. Ele nunca usou de desculpas as adversidades da vida para deixar de falar de Jesus. E às vezes a gente usa, tô com pressa, tô sem tempo, não posso ler a Bíblia porque eu não tenho tempo, eu não posso falar de Jesus para quem trabalha comigo porque não tem tempo, eu não posso pregar o evangelho dentro do ônibus porque não tem tempo. Deixa eu te contar uma coisa, com Paulo era o seguinte, está dentro do ônibus, vai pregar o evangelho, está dentro do Uber, prega o evangelho, está no moto Uber, prega o evangelho na nuca do motoqueiro. Ele não queria saber. Querido, deixa eu te contar uma coisa, pregar o evangelho não é apenas um discurso bonito de pastor. Pregar o evangelho é a nossa vida, porque o evangelho é a nossa vida. Porque o céu não é apenas o nosso destino, o céu é a nossa origem. Eu não falo de um lugar que eu vou, eu falo de um lugar que eu venho, e eu quero levar mais pessoas comigo para lá. O céu não está distante, o céu já começou para quem entregou a vida para Jesus. E o apóstolo Paulo não perdia tempo. Aí ele vai escrever a carta. E no primeiro capítulo ele vai dizer, olha, Jesus é tudo. Ele é maior do que tudo. Jesus é maior do que qualquer coisa que você pode ter. E ele vai lembrar isso para aquela igreja que está lá em Filipe. No capítulo 2, Paulo vai dar uma grande lição para a igreja. Paulo vai dizer o seguinte, como igreja, a gente serve uns aos outros como Cristo serviu.
Eu sei que todo mundo gosta de Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende vós a mesma mentalidade de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo e vindo da forma de servo. Paulo faz todo um discurso bonitinho só para colocar a palavra servo no meio da história de Jesus. Porque deixa eu te ensinar uma coisa. Você não serve para nada se você não sabe servir pessoas. Duro discurso tenho dito agora, mas eu vou falar de novo. Você não serve para nada se você não serve pessoas. De novo, você não serve para nada se você não serve pessoas. Se o que você é e o que você tem não serve pessoas, para nada. Ah, mas eu quero ter relevância. Se você não tiver relevância para servir pessoas, não serve para nada. Ah, mas eu quero ter 1 milhão de seguidores. Se não for para servir pessoas, não serve para nada. Sabe qual é a nossa diferença entre nós e o mundo? É porque tudo que nós temos, nós usaremos para que outras pessoas conheçam Jesus. Eu vou repetir isso. A nossa diferença para o mundo é porque tudo aquilo que um dia viermos a ter, nós usaremos para que outras pessoas conheçam Jesus. Nós não acumulamos tesouro nessa terra, querido. Nós não acumulamos riqueza nessa terra. Eu não estou dizendo aqui para você ser irresponsável de sair aqui do culto, entrar ali no shopping e gastar tudo que você tem. Eu sei que algumas mulheres olharam para o marido e disseram, está vendo? Foi o pastor que disse, vamos lá estourar o cartão. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você, querido, que muitas vezes Deus está esperando você usar o que você tem para a glória dEle, para que Ele possa mandar mais para a sua vida. E Paulo vai dizer o seguinte, servir pessoas é o que Jesus fazia. Você não vai ver Jesus pedindo nada, gente. Jesus o tempo inteiro está servindo. Ele ia para cidades, ele nunca foi, Jesus não tirou férias. Jesus não tirou férias. Ele chegava na cidade, acho que ele não tinha nem tempo de comer. Eu acho que Jesus vivia realmente de fazer a vontade do Pai. Porque ele chegava e o povo já incomodava ele. Eu imagino Jesus dormindo, porque Jesus dormia, caso você não saiba, Jesus dormia. Eu imagino Jesus lá dormindo, e quando ele acordava, já estavam os 12 assim, bora? Essa é a cena que eu imagino Jesus. Porque Jesus não tinha folga, e o tempo todo servindo pessoas. Então, no capítulo 2 de Filipenses, ele vai falar sobre servir pessoas. E hoje, nós vamos para o capítulo 3. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Para você que não sabe onde está Filipenses, está em dúvida, faça fundamentos. Temos fundamentos da fé, fundamentos da vida espiritual, fundamentos do Novo Testamento, fundamentos do Antigo Testamento. Vai aprender Bíblia, crente? Eu vou desabafar aqui um negócio. Para de ficar pagando curso online para como ser milionário em 3 dias. Vai pagar o fundamentos da fé, vai pagar o fundamentos da vida espiritual, para tu ser crente que presta, aleluia, glória a Deus. Baixou o pentecostal em mim aqui? O download está chegando. Filipenses capítulo 3 diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo
o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago deles, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Portanto, irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Rafa, o que nós vamos falar hoje? A alegria de perder o que não vale nada. Anota aí. Não trouxe caneta, fura o dedo e escreve com sangue que vai sair aí em alguma folha perto de você. A alegria de se perder o que não vale nada. Sabe por quê, queridos? Essa carta que Paulo está escrevendo aqui nesse capítulo 3... A carta de Filipenses também é conhecida como a carta da alegria do apóstolo Paulo, e detalhe que ele está escrevendo essa carta estando preso. E Paulo vai dizer aqui no finalzinho que está com saudade deles. E domingo que vem você vai saber o porquê que Paulo sentiu tanta saudade, porque a igreja para ser diferente era a igreja de Filipos, da cidade de Filipos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero que você entenda algo aqui. Existe um momento da nossa vida, e eu espero que você aprenda isso rápido nessa tarde, que você vai entender que tem coisa que vale a pena a gente perder. Nós vivemos num século em que perder é uma coisa muito ruim. Ninguém quer perder. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for comigo para o verso 4, Paulo vai dizer assim: embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança, ele vai dizer, se alguém pensa em ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. E ele vai dizer uma série de coisas: circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei repressiva. Paulo está dizendo o seguinte: se tem alguém que podia se achar alguma coisa, esse alguém era eu. Quando Paulo fala que ele era fariseu, gente, a gente tem uma certa raiva de fariseu. Eu tenho, porque fariseu era um povo que perseguiu muito Jesus. Mas tem a parte boa dos fariseus. Os fariseus, eles surgiram ali no período interbíblico. Mais uma vez, se você não sabe o que é isso, vai fazer fundamentos, aleluia. Momento de Jequiti, né não, Marquinhos? Quando eu falar isso é fundamentos, pronto, aí eu vou combinar na próxima vez aparecer no telão, igual o Jequiti. Fundamento, puf. Os fariseus surgiram no período interbíblico, onde não houve fala de Deus com o povo de Israel através dos profetas. Os fariseus, eles eram aqueles que defendiam a lei de Deus através da Torá, defendiam o Pentateuco com unhas e dentes. Na verdade, eles eram muito zelosos. Eles amavam a palavra de Deus que eles tinham naquele momento com tudo que eles tinham. Foi por isso que eles perseguiram Jesus, porque na verdade os fariseus não conseguiam enxergar que a lei apontava para Cristo. E Paulo era esse cara. Só que Paulo chega em um determinado momento aqui, que ele vai dizer que ele não tem nada que se orgulhar daquilo. E tem 3 coisinhas na nossa vida, gente, que a gente tem que aprender a perder. Primeira delas,
Se alegre quando você já não está tão apegado mais, quando você perde coisas materiais. Eu conheço gente que o CPF é 070 261 5629, eu mesmo. Que até pouco tempo atrás, eu ficava chateado, eu ficava bolado, se eu perdesse uma caneta Bic. Sério? Eu ficava chateado. Wellington, eu ficava triste. Eu ficava, sabe a dracma perdida? Eu procurava a Bic perdida. Eu dizia, como é que eu perdi uma Bic? Meu Deus, aquela Bic que eu escrevi, que eu preparei, cadê a Bic? E eu ficava às vezes horas. Renan, eu passava horas atrás de uma Bic. Aí você pensa, que isso, Rafael? Deixa eu te contar uma coisa. Quantas vezes você perdeu semanas dentro da sua casa, brigando, porque rasgaram sua roupa, arranhou seu carro, ô querido, ó Deus falando com os maridos. Você emprestou o carro para a esposa, ele voltou com uma tatuagem que você nunca viu na vida. Um arranhão, parece que um tigre passou arranhando assim, ó. E ela disse, eu nem ouvi nada. E você disse aquela famosa frase, nunca mais eu te empresto meu carro. Deixa eu te falar, querido. O apóstolo Paulo vai dizer para você assim, por que você se orgulha tanto de ter coisas? Se alegre quando algumas coisas você não tiver mais. Sabe por quê, querido? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que a única coisa que tem são coisas. Tem gente que é tão pobre, Wendel, que só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre, que só tem uma conta bancária gorda. Não tem mais nada. E o apóstolo Paulo, ele não se orgulha disso. Segunda coisa, tem gente que se apega muito à posição social. Ô gente, ai que pena que eu tenho. Você tem que entender, querido, que no céu você não entra com carteirada. Sou juiz, desembargador, policial, sou faxineira, sou dona de casa. Não entra. No céu só entra filho de Deus. Os títulos são para essa terra. Os títulos são para essa terra. No céu você não entra com nada. Você entra através de uma herança no nome de Jesus. Só que tem gente que a única coisa que tem é a posição social. E eu adaptei a frase do nosso pastor Costa Neto, e eu quero dizer para você. Quem você é socialmente é apenas meio de vida, não é a sua missão de vida. Já percebeu que a gente às vezes apresenta as pessoas assim? Já percebeu, Wendel? A gente apresenta mais ou menos assim. Ô Wendel, está aqui meu amigo Renan, advogado. Vamos. Não? Aí está aqui minha amiga, passou em medicina. E eu com isso? Vai me dar consulta grátis? Não vai. Vai advogar para mim de graça? Não vai. A gente tem costume de apresentar as pessoas pelo status social. Está aqui, ó. Minha esposa, dermatologista. Que bom, eu queria só que ela fosse sua esposa. Que você tivesse orgulho dela ser a mulher que ela é, não do que ela faz, porque um dia ela pode parar de fazer, aí você vai parar de ter orgulho dela. Tá aqui meu marido, dono da concessionária tal, e se a concessionária quebrar, você vai perder esse orgulho que você tem dele? Eu te digo, tem muita gente, agora eu vou falar para os pais, galera, depois vocês pagam meu lanche. Deixa eu falar uma coisa, não tem orgulho do que seu filho vai ter no título após a formatura da faculdade. Tem orgulho do seu filho por quem você formou ele para ser. Porque agora eu vou desabafar de novo. Porque aqui no Ceará tem uma cultura de sufocar esses meninos para ser médico, para ser advogado, para ser juiz, para ser... Ei! Jovens, vão estudar, vão ter uma formação, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se entre ter uma formação e não ter um caráter cristão, pelo amor de Deus, forme o seu caráter primeiro, para depois formar a sua profissão. Porque a sua profissão não te leva para o céu, o seu caráter cristão te leva para o céu. E isso também não é desculpa para você ficar em casa sem fazer nada e dizer papai e mamãe que me banca. Viu?
Coisa boa é pagar a conta, é ou não é, adultos? Não, vocês não gostam, não? Eu vou orar por desemprego, quer? Ei, deixa eu te contar um segredo. Se Deus está te mandando recursos para pagar suas contas, é um sinal que Deus está fazendo algo na sua vida. Aleluia. Paulo vai dizer, então não fica com status. Ele está dizendo, eu era fariseu. Eu era o cara. Foi ele que escreveu aquela música gospel. Esse cara sou eu. Fala por parábolas. Era Paulo, mas ele vai dizer também que tem gente que está apegada a uma coisa. Isso aqui me entristece muito, gente. Tem gente que está apegado a relacionamentos. Eu estou cansado de ver pessoas que se aproximam uma das outras só para estar sentado nas mesas que aquelas pessoas se assentam. Para frequentar casas bonitas, casas famosas, para ter fotos bacanas no story. Deixa eu te falar uma coisa. Não vale a pena. Não vale a pena você usar as pessoas para que você pareça importante. Vale muito mais a pena para você ser antifrágil, você estar sentado numa mesa em que você é amado, respeitado, em que você é honrado, em que você possa honrar, do que você estar numa mesa que você parece um bobo da corte, só para sair numa foto bonita, para que as pessoas te olhem e achem que você é importante. Não queira ser importante nessa terra, porque os mesmos que gritam, bendito é o que vem em nome do Senhor, são os mesmos que gritam, crucificam. Quem busca louvor nessa terra, certamente não terá aplauso no céu. Eu sei, gente, que nós vivemos numa cultura que está todo mundo aqui atrás de um arroba para patrocinar você. Como eu queria o lanche de domingo à noite, não é não, Carlão? A hamburgueria tal me bancar, eu não pagar a conta. Deixa eu te contar uma coisa, eu oro a Deus já fazem alguns anos, eu oro todos os anos por isso. Deus, eu quero cada vez mais pagar mais imposto de renda. Aí todo mundo fica, misericórdia. Eu falo, querido, só está pagando quem está prosperando acima do mínimo necessário e vivendo aquilo que Deus tem para a vida dele de uma forma extraordinariamente maior. Só que a nossa mentalidade muitas vezes é de queria que alguém fizesse por mim. Eu estava ali hoje, na hora que a gente estava vindo, a gente saiu primeiro do carro, eu e minha filha, a gente veio andando. E aí quando eu cheguei aqui na igreja, que eu sentei aqui, eu falei, Deus, daqui para o próximo ano, me prospera para eu poder chegar aqui e dizer assim, estou pagando 100 acampamentos. Aí eu estava sentado ali, em pé ali, adorando. Eu falei, Deus, seria tão legal. Aí Deus falou comigo, claro que não, Rafael. Foi, Ele falou comigo, eu não vou fazer isso por você, Rafael. Eu falei, porque Ele falou assim, eu conheço o seu ego. Isso te daria um status que eu não quero para você. Quem estava perto de mim deve ter me visto chorar e pensar, ele está chorando pela adoração. Não, eu estava chorando pelo tapão que eu tomei na cara de Deus. Sabe por quê, querido? Tem hora que a gente tem que se alegrar pelas perdas que Deus vai nos provocar. O apóstolo Paulo perdeu a liberdade, o apóstolo Paulo perdeu a estima, o apóstolo Paulo perdeu a dignidade, o apóstolo Paulo perdeu tudo isso, mas ele dizia assim, isso para mim é como esterco. Esterco é a palavra bonita para isso aí que você pensou. E eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 3. E o primeiro deles, eu quero que você anote aí. Para você se tornar antifrágil, você precisa aprender a reavaliar seus valores. O apóstolo Paulo vai dizer mais do que isso no verso 8. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Porque perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo Jesus e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, eu quero conhecer Cristo Jesus. Filipenses 3 e Atos 20 e 24 são os dois textos que mais falam comigo em toda a Escritura, depois das passagens que relatam Jesus.
Porque Filipenses vai nos mostrar no capítulo 3 que eu preciso reorganizar minha ordem de valor. O que é importante para mim? Mateus capítulo 6, você não precisa abrir não, mas Mateus capítulo 6, do 19 ao 24, ele vai dizer que aonde está o seu tesouro, aí vai estar seu coração. Organizar os seus valores, o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu considero tudo que eu tenho, eu considero tudo isso como esterco, porque eu perdi tudo isso para ganhar Cristo. Hoje em dia as pessoas estão trocando tudo que podem para não conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui nessa carta que conhecer Jesus não é o conhecer de conceito. Nasceu em Belém e morreu. Não. Ele está dizendo de relacionamento. Eu vou fazer uma pergunta para você entender isso aqui agora. Certo? Quem conheceu aqui a rainha Elizabeth, levanta a mão, por favor. Quem conheceu a rainha Elizabeth, levanta a mão, gente. Quem conheceu? Bando de mentiroso. Você foi lá na casa dela? Bando de mentiroso. Você tomou café com ela? Fala para mim. Deixa eu te falar. Saber quem a pessoa é e o que ela faz não te dá o direito de dizer que conhece ela. Talvez você sabe quem é Jesus, o que Ele fez por você, mas você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Eu estou na videira há 20 anos. O pastor Costa Neto chegou, cheguei logo atrás dele. Primeiro apelo, eu fui a primeira pessoa que Costa Neto pregou e aceitou Jesus aqui. Não, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que sabe o dia que Jesus nasceu, a hora que Jesus morreu, sabe até orar em línguas, mas não conhece Jesus. Paulo está dizendo: eu perdi tudo para conhecer Ele. Eu perdi tudo para conhecer Ele. Eu me lembro da minha adolescência. Minha mãe deve estar assistindo no online, certamente com a famosa frase dela: eu sou a mãe do pastor Rafael. Toda vez que minha mãe está no online, vocês vão saber lá, gente, está lá, Maria Delian, ela coloca: oi, eu sou a mãe do pastor Rafael Elian. Mãe, te amo. Todo mundo já sabe que você é minha mãe. Mas na minha adolescência, eu tinha uma plaquinha que eu escrevia à própria mão. E a plaquinha estava escrita assim: estou no momento mais importante do meu dia, com a pessoa mais importante da minha vida. Independentemente do que aconteça, não bata na porta. Eu colocava isso na maçaneta da porta do meu quarto, e eu trancava a porta do meu quarto. E eu passava ali o tempo que eu podia, às vezes depois do trabalho, para conhecer Jesus. Ontem, a gente estava indo, sexta-feira, a gente estava indo para o curso do Casados para Sempre, eu e a Vivi. Acho que foi ontem. Tanta coisa a gente está fazendo, né, minha filha, aqui. Não sei nem onde a gente está, às vezes. Às vezes eu olho para ela e falo: quem eu sou? Eu estava dirigindo e eu olhei para ela e falei assim: eu estou querendo tanto ver Jesus. Queridos, nesses últimos dias da minha vida eu tenho falado: Jesus, deixa eu te ver. Querido, eu não sei você, mas o que fez Paulo parar a vida dele? O que fez Pedro cancelar a agenda dele? O que fez os apóstolos cancelarem a agenda particular deles depois que eles viram Jesus? Existe algo em Jesus que a gente precisa ver, que vai fazer a gente perder sentido nessa vida e olhar para a eternidade como se nós já estivéssemos lá nela. O apóstolo Paulo vai nos ensinar a organizar valores, porque muitos de nós estamos fazendo dessa terra o nosso destino final. Ele vai dizer para os filipenses: ei, eu considerei tudo como perda para conhecer Jesus. Como diz o Alessandro Vilas Boas: meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Pois o amor
não se compra. De graça o recebe, eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. O apóstolo Paulo vai nos ensinar a partir do verso 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo vai nos ensinar, sabe o que, queridos? Reoriente os seus desejos. Quer ser antifrágil? Primeiro, reavalie seus valores. Segundo, reorganize os seus desejos. Ele diz: eu quero conhecer Jesus. Eu quero. É isso que eu quero. Eu quero conhecê-lo, eu quero... Gente, e nós estamos falando de um cara que viu Jesus. Ele viu. Ele experimentou, ele ouviu Saulo, Saulo, porque me... Ele trocou ideia com Jesus, gente. E ele disse: eu quero conhecer esse cara. Eu não quero só tomar um café com ele. Eu não quero só saber aonde ele nasceu. Eu não quero só saber os milagres que ele fez. Eu quero conhecer Jesus. Eu não quero só frequentar a igreja que fala dele. Eu não quero só me batizar nas águas que falam dele. Eu não quero cantar as músicas que falam dele. Eu quero conhecer. Eu quero saber como ele é. Eu quero saber o jeito que ele é. Eu quero deitar no peito dele como João. Eu quero reconhecer quando ele sentar comigo do meu lado para tomar café da manhã. Eu quero sentar do lado dele enquanto eu dirijo para ir para o trabalho. Eu quero conhecer Jesus de tal forma que todos os meus outros desejos não têm mais nenhuma importância. Quando eu quero conhecer Jesus, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu e você queremos conhecer Jesus, a gente vai para o terceiro ponto. Eu mudo a minha forma de olhar, eu redireciono o meu olhar. Vem cá vocês estão sentados aqui, vem cá. Vem cá, gente. É, vocês. Vem cá. Vem cá. Vem cá, pode subir, gente, não pega fogo não. Vocês dois, vão lá, um segura numa ponta, outro na outra. Fica ali. Vai pra lá. Pode vir mais, gente, estou precisando de mais assistente de palco, hein? Bora, gente. Bora, que homem frouxo, macho. Aí depois está: Senhor, faz ela olhar para mim. Tu é frouxo, macho. Obrigado, não tem mais não, obrigado. Rapidinho vieram, né? Vem pra cá. Vem cá. Fica aqui. Vem pra frente. Isso. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Agora eu, Paulo, estou correndo. Paulo está dizendo mais ou menos isso aqui: viagens
poder, influência, engajamento, dinheiro, casa, carro, casamento. Ele está dizendo: quando eu olho para tudo isso, eu consigo ignorar tudo isso, porque quando eu olho lá para frente, lá para aquela faixa, lá para a eternidade, eu não estou preocupado com as coisas que eu vou deixar para trás, mas uma coisa eu faço, diz Paulo: eu esqueço das coisas que para trás ficam, e não importa o tanto que eu tenha que correr, eu vou passar e vou chegar do outro lado. Eu não estou colocando os meus olhos em carro, eu não coloco os meus olhos na casa, no dinheiro, no engajamento, na influência, no poder ou nas viagens, mas uma coisa eu faço: eu olho para o que está diante de mim, o que eu tenho, o que eu tive, tudo passou, porque agora eu estou olhando para algo melhor. O nosso problema é que a gente se para em cada uma dessas placas e fica: o carro que eu queria, a casa que eu queria, viajei para onde eu queria. Querido, nada disso se compara com o que está nos reservado no céu. Por isso que Paulo vai dizer: eu esqueço das coisas que ficam para trás. Eu mudo meu olhar, porque eu não estou olhando para o que está no meio do caminho. Eu mudo meu olhar porque eu estou diante de olhar para a faixa que está lá na frente. E aí Paulo conclui essa carta e ele vai dizer o quarto e último ponto. Verso 18: pois como eu já disse repetidas vezes para vocês, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam no que deveriam se vergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. E ele termina: Filipenses, a nossa cidadania não é aqui não. Tudo isso aqui, Filipenses, tudo isso aqui não se compara com a cidadania que nós temos no céu. Ele vai dizer para aquela igreja que está lá longe, ele vai dizer: a nossa cidadania é o céu. Ele escreve o capítulo 3 todinho para falar sobre perda de coisas, para mostrar para aquela igreja que ser é melhor do que ter. Se eu quero ser antifrágil, como diz a nossa série, certamente eu vou reter a minha esperança na eternidade. Todos os dias eu faço uma oração a Jesus, que é: deixa eu te ver. Mas se eu não te ver hoje, e você quiser me levar para você, eu quero te ver do mesmo jeito. Eu sou grato pela esposa que eu tenho, pela família que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelos filhos que eu tenho. Mas querido, nosso lugar não é aqui não. O apóstolo Paulo escreve uma carta, 4 capítulos, para dizer para aquela igreja que não valeria a pena lutar por uma vida aqui nessa terra, mas vale a pena usar a vida aqui na terra para mostrar para onde você está indo. Nessa tarde eu quero convidar você, jovem ou você adulto, a se tornar um antifrágil, se alegrando em que por algumas vezes nós perdemos coisas porque a gente sabe que a gente não é daqui. Fama, engajamento, nada disso
vai conseguir roubar a nossa alegria. Talvez você pense, pastor, você citou Atos 20, 24. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz: eu não tenho a minha vida em nada por preciosa, contudo, que eu cumpra a carreira pela qual Ele me propôs. Eu oro, querido, para que na sua casa nunca falte provisão. Eu oro para que na sua casa nunca falte o pagamento das suas contas. Eu oro para que na sua família nunca falte nada que vocês precisam. Mas eu oro para que você não faça disso a sua vida nessa terra. A minha oração nessa tarde, eu peço que você feche os seus olhos agora, e eu quero que você imagine que tem uma balança, aquelas bem antigas na sua frente. De um lado tem Jesus nessa balança, e do outro tem tudo que você tem planejado, tudo que você já conquistou, tudo que você é. Eu quero que você agora olhe para essa balança, e qual lado está pesando mais? Tem gente que está achando que a vida vai se resolver quando casar. Tem gente que está casada achando que a vida vai se resolver quando comprar casa. Tem gente que está achando que a vida vai se resolver quando trocar de carro. Tem gente que está achando que vai ser quando conhecer Paris. Tem gente que está achando que a vida vai se resolver quando conseguir 1 milhão de seguidores no Instagram, quando tiver 1 milhão de inscritos no canal do YouTube. Deixa eu te contar uma coisa, olha a balança agora. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Filipos, falando aos filipenses, ele diz: tem uma alegria em perder aquilo que não vale nada. Tem uma alegria em perder aquilo que não vale nada. Deixa Jesus falar no seu coração aí agora, igreja. O que Ele quer que você perca? Porque não vale nada. Talvez você tenha brigado com pessoas, você tem brigado na empresa, você tem brigado com familiares, por causa de coisas. E Ele está dizendo: há uma alegria em perder aquilo que não vale nada para o céu. Ele começa a carta, o capítulo 3, falando sobre a alegria de escrever as mesmas coisas. Certamente ele tinha dito isso quando fundamentou aquela igreja. Mas lá no versículo 20 e 21 ele diz: eu estou falando tudo isso para vocês, porque vocês não pertencem a essa terra. Eu quero dizer para você que está nessa UP, eu quero dizer para você que está no online aí no quarto de hospital agora, eu quero dizer para você que está aqui presencial, você que já entregou sua vida para Jesus. A gente não é daqui não, gente. O melhor carro do mundo, a casa mais luxuosa do mundo, os lugares mais lindos do mundo não se comparam com o céu. Eu estou te dando esse momento aí para você deixar o seu coração se reorganizar aí. Talvez você está brigando com seu marido, você tem brigado com sua mulher, você tem brigado com seus filhos, você tem brigado com seu pai, com a sua mãe, porque eles não têm te dado o que você quer, o que você acha que é importante. Mas nessa tarde eu vim aqui para falar para o A13, eu vim aqui para falar para os adultos dessa igreja, que muitas vezes vale a pena perder, ser alegre por perder aquilo que não vale nada para o céu. Eu quero que você faça essa introspecção aí agora. Feche seus olhos. Você está na igreja para isso. Você não veio para assistir uma palestra. E eu quero que você organize seu coração. Joga fora o que está no seu coração, falando sobre bens materiais, sobre relacionamentos.